Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. As orientações por parte do próprio Senhor Jesus a nós em época de crise. Nós vivemos uma época de crise no Brasil e muitas pessoas estão estupefatas, sem entender o que acontece. Algumas estão sem acreditar. Os analistas estão vendo que não há mais conciliação. O Brasil está dividido, sendo que democraticamente a maior parte da força, como era de se esperar, porque nós estamos no fim dos tempos e o espírito globalista, espírito do anticristo, vai dominando e influenciando as pessoas. A maior parte da mídia, grande parte do Congresso Nacional, Câmara e Senado, o judiciário em peso, na sua maior parte. Então, essa onda globalizante que está trazendo uma espécie de ditadura no Brasil. Primeiro, apavorando com relação à doença e ao vírus, e hoje isso é praticamente uma realidade, há emissoras que só falam disto, e também, em consequência, o isolamento das pessoas, o uso de máscaras, a obrigatoriedade disso e daquilo. Isso, uma ditadura do anticristo, o espírito do anticristo já está impondo isto e já foi aceito pela maior parte da população. Agora vem as vacinas, isso também já é uma espécie de imposição e ditadura. E vem mais coisas por aí, passaporte e muitas outras imposições que virão. Nós já estamos sendo governados no mundo inteiro pelo espírito do anticristo, esse espírito globalista, mas os cristãos têm que estar atentos para verificar quando esse espírito colide, confronta com os princípios bíblicos que devemos obedecer. Porque o cristão que aceitou tudo, aceitou ficar em casa, aceitou ser proibido de ir às reuniões da igreja, aceitou usar máscara, aceitou toda essa imposição, está aceitando a vacina, como a partir de um determinado momento ele vai começar a dizer não? Ele já aceitou a maior parte. E devagar, uma a uma, essas imposições vão trazendo um ambiente de pressão, de insatisfação para os cristãos. E o que fazer? O cristão deveria sempre entender que estamos em um ambiente de guerra espiritual. E o cristão, quando trabalha para o Senhor, honra a Deus e é fiel, sempre está sendo perseguido. Há uma pressão violenta sobre o crente que produz, que evangeliza, que trabalha para o Senhor. Ele se sente um peixe fora d'água aqui na terra. Como o apóstolo Paulo, ele disse: não adianta vocês me alertarem mais, porque eu já estou mais do que alertado pelo Espírito de Deus, de que aqui na terra o que me esperam são cadeias e tribulações. Ou eu vou ser preso, ou vou ser torturado, ou vou ser apavorado. Vem sobre mim. Eu estou como um peixe fora d'água, sofrendo. O meu ambiente não é daqui. Neste mundo, nós somos estrangeiros e peregrinos. Mas o apóstolo Paulo não inovou, na verdade, ele acompanhou Jesus. E quando a gente olha para Jesus, e nós temos 4 evangelhos riquíssimos
em informações sobre o nosso amado Senhor, nós vamos ver o quanto Jesus sofreu. Ele é para nós modelo e exemplo. O sofrimento dele foi principalmente por ele ser fiel. E nós estamos aprendendo com a Bíblia no que diz respeito ao testemunho de Jesus. Aqui não era o lugar dele. Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça aqui na terra. Por que a gente vai buscar fazer um ninho aqui? Casa maravilhosa, confortável, carro, um ambiente muito bom e toda a fartura, roupas bonitas, um corpo bem cuidado. Por que a gente vai ficar investindo em coisas que passam, são passageiras? Nós deveríamos estar fazendo um ninho lá no céu, preparando o nosso ambiente para quando partirmos, porque nós cremos que vamos estar para sempre com o Senhor. Deveríamos estar investindo no reino dos céus e não aqui na terra. Bem, Jesus, sendo nosso modelo, sofreu e no meio do sofrimento nos legou muitos ensinos interessantes e importantes. Em João, no capítulo 17, já prestes a ser preso, o que acontece no capítulo seguinte, o capítulo 18 de João, no capítulo 17, Jesus faz aquela oração chamada oração sacerdotal. Ele ora ao Pai pelos seus discípulos. Eu não rogo por mim, mas porque agora eu vou para junto de ti, ó Pai. Eu rogo por esses que o Senhor me deu, que estão na terra e que vão sofrer. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, porque eles não são do mundo, mas que o Senhor aqui no mundo os guarde do mal. É isso que eu peço, Senhor, a favor deles, e eu me santifico para que eles sejam santificados também. E eu não peço somente por esses, meu Pai, que estão comigo, mas por todos os outros que vão crer neles, na tua palavra, através deles. Eu rogo por todos esses, para que eles sejam um, aperfeiçoados na unidade, como eu em ti e tu em mim, que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. O versículo 21, mesma coisa que ele diz em João 13, 35. Que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu neles e tu em mim, para que o mundo saiba, conheça que tu me enviaste e os amaste. Essa era a oração de Jesus, e eu creio que continua sendo, porque ele, como advogado, intercessor junto ao Pai, ele deve pedir ao Pai por nós nessa direção. Mas que oração difícil ser respondida. Como os líderes evangélicos gostam de uma vaidadezinha, de serem endeusados, idolatrados, fazem biquinho uns com os outros. Os líderes são assim. O ambiente de líderes evangélicos é muito difícil. Administrar vaidades é muito difícil. Mas a ordem é esta. Para cumprir este propósito, tribulações serão necessárias. A dor vem sobre o Brasil. A dor já está fazendo os líderes se unirem. Os grandes líderes já começaram a entender que não dá para ficarem brigando um com o outro, e eles vão ter que se unir, buscarem a unidade. E mais adiante, no capítulo 18, quando Jesus foi preso, ele, no versículo 8, disse: eu já declarei para vocês que sou eu que vocês estão procurando, e eu estou aqui à disposição de vocês. E isso para se cumprir a palavra que disse: eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu. Eu me entreguei, eu fui pessoalmente para morrer,
Eu não quis envolver os meus discípulos em uma luta para que eles também não sofressem as consequências, eu assumi. Um líder verdadeiro assume a responsabilidade, ele não expõe seus seguidores. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário tira tudo das ovelhas, vive do dinheiro das ovelhas, ainda tira a pele das ovelhas, obriga as ovelhas a trabalharem para a satisfação do eu dele. Esse é o mercenário. Mas Jesus disse, eu sou o bom pastor, no capítulo 10 de João. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aqui, quando ele foi preso, ele declarou isso, vocês vieram me prender, eu estou aqui, espontaneamente eu me ofereço. Eu não vou me esconder atrás dos meus discípulos e pedir que eles lutem, que eles deem a vida e morram para me defenderem. Não, eu não quero perder nenhum daqueles que o Pai me deu. Por isso, eu estou aqui e me ofereço a vocês para me prenderem. Não perdi nenhum daqueles que o Pai me deu. Eu quero colocar diante de você esses dois princípios que Jesus traz aqui, a unidade e o cuidado com cada pessoa, como orientações que o Senhor está nos dando também a nós no Brasil de hoje, aos cristãos, duas coisas fundamentais. Meu irmão, busque a unidade, vá até os irmãos e ame, perdoe, dê o abraço, a mão estendida para os outros cristãos. Preserve a unidade, aperfeiçoe a unidade cristã com todos os outros irmãos. Quando você está numa escola, numa faculdade, numa firma, num quartel, no seu bairro, ame os outros irmãos, ainda que sejam de outras denominações, porque não existem denominações no coração de Deus. Deus tem uma noiva só, uma só igreja, não tem várias denominações, isso não é de Deus. Ame todos os irmãos, se una com eles, ore pelo bairro, ore pela sua escola, com os outros irmãos, ore e ajude os seus irmãos na faculdade a ficarem firmes, no quartel, ore e ame seus irmãos, não fique procurando erro neles para denunciá-los, não. Ame seus irmãos no quartel, na firma onde você trabalha, na empresa. Ame seus irmãos, busque a unidade. Quando estiverem ameaçando botar para fora porque ele não foi vacinado, interceda por ele, ore por ele, fale com o patrão a favor do seu irmão. Busque a unidade com todos os seus irmãos que trabalham na empresa. Busque a unidade, isso agrada a Deus, isso atende à oração de Jesus. Unidade com todos, principalmente os que congregam com você. Dê a sua vida pelos seus irmãos que congregam com você. E o outro princípio é de não perder ninguém. Meu irmão, não seja egoísta, não seja um crente do eu sozinho. Veja quem não está frequentando a reunião, procure saber o que está acontecendo com o seu irmão, vá visitar, procure aquela que está caído ou caída e vá socorrer, estenda a mão, vá ajudar, não fique com medo da doença, vá procurar o seu irmão, não queira perder nenhum daqueles que o Senhor nos deu. Coloque isso no seu coração, pratique a religião verdadeira, agradando a Deus, indo buscar o seu irmão, sua irmã, que está fraco, perdido ou caído, para que a gente não perca nenhum daqueles que Deus nos deu. Comece a agradar a Deus e ter um coração como o coração de Jesus. Busque a unidade com seus irmãos e não queira perder ninguém. Vá buscar os que estão fracos e caídos.